tarde, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, hoje, dia 4 de junho de 2023, foi realizada a prova do primeiro exame de qualificação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, eu irei comentar o gabarito da prova de geografia, ou seja, as 7 questões da prova de geografia do vestibular da UERJ, que no meu entendimento até foi uma prova muito fácil. Espero que vocês gostem dos comentários. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos à primeira pergunta, a primeira questão da prova. Aqui nós temos, logicamente, para iniciar o nosso encontro, a logomarca da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então vamos lá. A primeira questão: não deixem acabar com os Yanomamis. Então, no ano de 2023, tivemos logo no início do ano denúncias que chegaram ao público de uma forma geral, relatando o que estava acontecendo na reserva Yanomami, localizada em Roraima e parte do Amazonas, quando então inúmeros índios estavam morrendo, não só de fome, como também de doenças. Lembrando que milhares de garimpeiros haviam invadido as reservas, ou seja, as terras dos Yanomamis, há alguns anos atrás. E esse número só vinha crescendo nos últimos anos e dessa forma criando sérios problemas para uma população nativa que tem um modo de vida extremamente primitivo e que vive basicamente da coleta, da caça e da pesca. Então vamos ler o texto introdutório. Yanomami, talvez você nunca tenha ouvido falar nesse nome, pois saiba que é o nome genérico de cerca de 8.400 brasileiros, gente boa que vive em 203 cabanas no interior da floresta tropical, bem na fronteira com a Venezuela. Formam 14% da população de Roraima e encontram-se ainda no Amazonas. Os Yanomamis correm, no momento, um grande risco e estão precisando de você. Cabe a você interessar-se pelo projeto de um grupo de antropólogos, juristas, médicos e jornalistas que visa a proteger a vida pacífica dos Yanomamis nos locais que habitam e dentro do tipo de cultura que é tradicionalmente o deles. Esse projeto ou anteprojeto propõe a criação do Parque Indígena Yanomami. Essa é a única maneira de salvar a comunidade social e cultural desses homens, mulheres e crianças que desde 1974 vêm sofrendo as consequências do processo de expansão econômica da Amazônia, em sua parte negativa, sem se beneficiar com suas possíveis vantagens. A abertura da Perimetral Norte, BR-210, levou àquela região gripe, sarampo, tuberculose, moléstias de pele e doenças venéreas. O garimpo interrompeu como outra modalidade da doença. Em 1978, é a Companhia Vale do Rio Doce que se apresta para extrair a cassiterita, antes explorada ilegalmente pelos garimpeiros. E a Perimetral Norte vai prosseguir fornecendo espaço à colonização. Topógrafos percorrem o território Yanomami, demarcando lotes em terras
insofismavelmente pertencente aos índios. Em seu artigo de 1979, o escritor Carlos Drummond de Andrade situa circunstâncias do projeto de criação do Parque Indígena Yanomami no contexto das ações de exploração da Amazônia durante os governos militares, 1964 a 1985. A defesa da criação desse parque naquela conjuntura tinha como objetivo tornar pública a seguinte problemática: o extermínio de povos originários, ou seja, um problema que a gente vem observando há algum tempo, há muito tempo, desde o início do processo de colonização do Brasil, que os povos originários têm sido exterminados, inicialmente pelo colonizador português, posteriormente pela expansão das atividades agrárias, das atividades extrativas, enfim. Então, a ideia era justamente proteger esses povos originários do extermínio, um tema que até hoje vem sendo debatido não só no meio acadêmico, assim como através das organizações não governamentais e até mesmo, o nosso país vem sofrendo pressões internacionais para que se faça ou se desenvolvam políticas que permitam proteger esses povos originais da ganância do sistema capitalista internacional e também o sistema capitalista nacional. Uma coisa está extremamente atrelada à outra. Então, a resposta correta, letra A. Vamos à questão de número 53. A Copa do Mundo de 2022 ocorreu nos meses de novembro e dezembro, por conta das peculiaridades climáticas do Catar, país que sediou o evento. Observe as variações das temperaturas médias ao longo do dia para cada mês do ano na capital Doha. Então vocês podem perceber através desse desenho que as temperaturas médias diárias são mais elevadas no meio do ano, exatamente no período em que temos o início do verão no hemisfério norte. Então, logicamente que Doha só poderia estar localizada no hemisfério norte, como aponta as 4 afirmativas. Com base nas informações apresentadas, infere-se que a latitude aproximada do Catar é, ora, percebe-se aqui com clareza que no verão, no Catar, se faz muito calor. Então, poderíamos descartar a afirmativa D, 65 graus norte, uma área bem próxima do Círculo Polar Ártico. E o Catar se encontra no Oriente Médio, então não poderia ser. Assim como a latitude 45 graus norte deve ser destacada porque essa latitude está na zona intermediária entre a zona do Equador, ou seja, a linha do Equador, e o Polo Norte. Então, o clima ali seria temperado. E, na verdade, o Catar está localizado numa área muito próxima ao Trópico de Câncer. 5 graus norte não poderia ser porque teríamos ali o clima equatorial no Catar, e não é o caso. Lembrando que o Catar se encontra na Península Arábica, numa região desértica, localizada numa faixa de transição entre o clima tropical e o clima temperado. Então, na verdade, só poderia ser aqui a letra B de bola, 25 graus norte. O Catar está muito próximo do Trópico de Câncer. Então, resposta correta, letra B de bola. Vamos para a próxima questão. A charge de Laerte está inserida em um conjunto de críticas ao governo federal de 2019 a 2022, indicando também expectativas quanto à promoção de mudanças com o fim desse mandato. Considerando a conjuntura política da transição governamental mencionada, uma correlação adequada entre crítica e expectativa é. Então, o que nós podemos observar aqui
Primeiro, a crítica é o negacionismo. Nós temos que levar em consideração que o governo passado foi caracterizado como um governo negacionista, não só na área da saúde, como também na área da ciência, na área ambiental, enfim. Então, foi uma marca do governo antecessor que até hoje é criticada por meios políticos que, por ocasião, faziam parte da oposição na época, que acusavam o governo passado de negacionista, e hoje há um consenso, pelo menos de boa parte da população brasileira, de que realmente esse negacionismo foi bastante marcante no governo passado. E o ambientalismo, pelo viés que o governo atual está adotando como forma de melhorar o combate ao desmatamento dos nossos valiosos ecossistemas, de forma a estimular o desenvolvimento de fontes de energia alternativas, de forma o Brasil também dá a sua contribuição para conter o aquecimento global, conforme o presidente atual tem mencionado. Então, não teria, talvez, para os alunos, tanta dificuldade para acertar essa questão, porque são temas bastante atuais, que herdam um processo de governo passado, um processo em início de governo atual, então marcando bastante essa questão ambiental, uma contraposição de projetos, de ideias e, logicamente, de políticas. Então, resposta da questão 49, letra C, negacionismo e ambientalismo. Questão 50. Segundo as projeções da Organização das Nações Unidas, a população mundial ultrapassou a marca dos 8 bilhões de habitantes no dia 15 de novembro de 2022. O planeta nunca tinha abrigado tantas pessoas ao mesmo tempo. Com essa dinâmica populacional, o que temos assistido nas últimas décadas, verifica-se a ampliação do número de megacidades. Megacidade, nome que se dá a toda a cidade com mais de 10 milhões de habitantes. É um conceito quantitativo, apenas isso. De acordo com o mapa, um continente que teve o maior acréscimo de megacidades no século XXI, esse acréscimo é explicado principalmente pelo seguinte processo social ocorrido nos últimos 50 anos. Se você observar, o continente que teve o maior acréscimo de megacidades foi o continente asiático. Então, o processo responsável por isso, o crescimento industrial, existe em vários países do continente asiático, cujo processo de industrialização avançou num ritmo mais acelerado a partir da segunda metade do século XX. E dessa forma, criou-se as condições necessárias para que ocorresse o aumento do êxodo rural e as principais cidades desses países alcançassem uma população superior a 10 milhões de habitantes, lembrando também que o continente asiático é o continente de maior população absoluta, inclusive hoje na atualidade, tendo a Índia e a China, respectivamente, como os dois países mais populosos do mundo. Então, a questão de número 50, resposta à letra B, crescimento industrial. Aqui nós temos a questão 51, para seu governo. Então, nós temos aqui uma imagem que faz alusão à Petrobras. Criada durante o governo de Getúlio Vargas, 1950-1954, em um contexto de intensos debates e mobilizações associados à campanha O Petróleo é Nosso, a Petrobras se vinculou naquela época à valorização da bandeira nacionalista, conforme se observa no cartaz. No que diz respeito à exploração de petróleo, essa valorização esteve manifesta na seguinte atribuição expressa: monopólio estatal da extração, do refino e do transporte. Até a década de 1990, a Petrobras detinha o monopólio do petróleo. Só a Petrobras podia pesquisar petróleo em nosso país, explorar petróleo,
transportar petróleo e derivados e refinar petróleo no Brasil. Houve um período na década de 1980, motivado pela crise do petróleo, quando então nós tivemos os contratos de risco, né, que permitiram a entrada de outras empresas para tentar descobrir novos reservatórios de petróleo no país. Mas foi uma exceção à regra. Então, esse monopólio da Petrobras, ele só foi quebrado a partir do final da década de 1990, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Resposta correta, letra A. Vamos aqui à questão de número 52. No mapa, observa-se uma concentração de empresas na região do Vale do Silício. Lembrando que o Vale do Silício localiza-se na Califórnia, Estados Unidos, oeste daquele país. É lá que se encontra um dos mais modernos, se não o mais moderno tecnopolo do mundo. Essa concentração espacial se explica principalmente pelo seguinte fator: abundância de trabalhadores qualificados. Por quê? Para a formação de tecnopolos, primeiro você tem que ter renomadas universidades, com renomados centros tecnológicos, centros de pesquisas, laboratórios, que serão responsáveis pela produção de uma mão de obra extremamente qualificada, que é essencial para que as empresas de alta tecnologia possam se desenvolver em determinadas áreas. Então, sendo assim, a opção que cabe aqui é a letra D, abundância de trabalhadores qualificados, em razão da presença de universidades de renome internacional naquela região. Vamos à última questão de geografia. Legenda com a palavra mapa. Tebas, Meijan, Monteor, esfingéticos nomes, Edumeia, Efraim, Gileade, histórias que dispensam meu concurso. Os mapas me descansam, mais em seus desertos que em seus mares, onde não mergulho porque mesmo nos mapas são profundos. Voraginosos, indomesticáveis, como pode o homem conceber o mapa? Aqui rios, aqui montanhas, cordilheiras, golfos, aqui florestas tão assustadoras quanto os mares. As legendas dos mapas são tão belas que dispensam as viagens. Você está louca, dize-me. O mapa é um mapa. Não estou, respondo. O mapa é a certeza de que existe o lugar. O mapa guarda sangue e tesouros. Deus nos fala no mapa com sua voz geográfica. Então, no poema de Adélia Prado é enfatizada a seguinte função da linguagem cartográfica: espaço de representação. Todo o mapa é um espaço de representação. Você tem mapas com diversos tipos de temas, onde você pode representar o espaço físico, o espaço humano, o espaço econômico. Você pode representar, por exemplo, as características climáticas. Você pode representar os estados-nações que existiram no passado, enfim. Então, existem diversas formas de representação através dos mapas temáticos que nos permite ler esse mapa independentemente do país onde você se encontre, pela legenda que é universal. A legenda cartográfica de um mapa é universal, razão pela qual qualquer leigo que não consiga entender um outro idioma, através do uso de um mapa, ele consegue entender aquilo que o mapa está representando. Então, moçada, a resposta aqui só pode ser letra C, espaço de representação. Como eu disse a vocês, achei essa prova bastante interessante, uma prova tranquila, uma prova que, de certa forma, o aluno poderia e deve ter se saído bem, poderia ter se saído e deve ter se saído bem. Um aluno que tem um conhecimento mediano em geografia tinha tudo para fechar, gabaritar essa prova de geografia. Valeu, moçada? Então, eu me despeço
de vocês. Espero que tenham gostado dos comentários. Caso tenha dúvida, faça a pergunta aí na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de responder. Valeu, moçada? Lembrando que o canal GeoGênio é uma ferramenta que está democratizando o ensino da geografia. Não é um canal monetizado, não tem fins lucrativos, apenas o objetivo de democratizar o ensino da geografia e ajudar você que está se preparando a passar num concurso de vestibular ou num concurso militar. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!